Estamos estudando o plano de Deus para a família. E hoje o nosso assunto é o pecado contra o Deus da família. E eu coloquei aqui na introdução do esboço, que está disponibilizado para você, as seguintes palavras. Os nossos primeiros estudos sobre o Deus da família, a imagem de Deus na família e os propósitos de Deus para a família formam a base daquilo que Deus, logo nas primeiras páginas da Bíblia, quis que conhecêssemos sobre o seu plano para a família. Porque nós começamos falando sobre o Deus da família neste estudo. Nós começamos pelo Deus da família porque é exatamente isso que Deus fez. A Bíblia inicia-se dizendo em Gênesis 1, no princípio Deus criou os céus e a terra. Então nós precisamos entender quem é esse Deus da família, porque nós precisaremos dele para enfrentarmos as lutas, as dificuldades que nos virão como família. E em segundo lugar, nós estudamos sobre a imagem de Deus na família. Por quê? Porque depois que a Bíblia inicia-se falando de Deus e da sua criação, no final da sua criação, a Bíblia diz em Gênesis 1 e 26 que Deus criou o homem e a mulher à sua imagem. A sua imagem pessoal, podendo pensar, sentir e agir. A sua imagem moral, podendo discernir entre o certo e o errado e fazer o certo. E também a sua imagem espiritual, podendo ter comunhão com Ele. E esta verdade é muito importante, porque nós vamos precisar espelhar a imagem de Deus para que vivamos os propósitos de Deus para a família. Se nós não entendermos esta verdade, que nós fomos criados à imagem de Deus, então como nós iremos viver os propósitos de Deus? Então estas verdades são fundamentais, irão permear todo o restante do ensino bíblico sobre a família. Então nós temos estas verdades como introdução básica, como o fundamento sólido de Deus para a família. Agora hoje nós veremos, infelizmente, que esse primeiro casal pecou. Satanás, o tentador, mirou exatamente esta imagem de Deus no homem. Ele atacou exatamente ali no pensar, no sentir, no decidir, no discernir, na comunhão que esse casal tinha com Deus. E nós veremos que, infelizmente, este casal desobedeceu a Deus. As consequências gravíssimas, não só para este casal, mas para todo ser humano. Então é isto que nós veremos hoje. Então, se você tiver a sua Bíblia, abra novamente no livro de Gênesis e nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre a família, hoje vendo a queda, a desobediência, o pecado deste casal contra o Deus da família. Vamos iniciar aqui em Gênesis capítulo 3 e versículo 1. Como Satanás colocou dúvida na mente da Eva. Interessante que Satanás começou logo nos pensamentos dela. Ela, criada à imagem pessoal de Deus, podendo pensar, ele atacou logo esta área. E nós lemos em Gênesis 3 e 1 que ele disse assim para a mulher. Satanás disse, é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? E a Eva então disse sim, foi isso que Deus disse.
Então Satanás diz em verso 4, é certo que não morrereis. Olha a afirmação da serpente. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos. E como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Coloquei aqui a Eva sendo criada à imagem pessoal de Deus, com capacidade para pensar, foi tentada por Satanás para colocar os pensamentos de Deus ao lado, não vendo mais o fruto como algo proibido e em seu lugar desenvolver pensamentos egoístas sobre a palavra e a pessoa de Deus. Então Satanás colocou essa dúvida na mente da Eva: será que Deus realmente falou isso? E ainda mais ele diz, é certo que você não vai morrer se tomar desse fruto. Então o que acontece? A Eva começa a pensar, será que Deus está me privando de algo melhor? Será que o que Satanás está dizendo tem alguma razão? Olha como ele trabalhou essa questão de dúvida na mente, nos pensamentos da Eva. Mas não foi só isso. Em verso 6, nós vamos ver como os sentimentos da Eva foram afetados também pela tentação de Satanás. Nós lemos em verso 6 que, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então coloquei aqui a Eva sendo criada à imagem pessoal de Deus, com capacidade para sentir, foi tentada por Satanás para colocar os pensamentos de Deus ao lado, não amando mais o que Deus ama, não odiando mais o que Deus odeia, e em seu lugar desenvolver sentimentos egoístas sobre a palavra e a pessoa de Deus, sentimentos egoístas de desejar o fruto proibido. E assim Eva começou a pensar. E o texto diz ali em verso 6 que, vendo ela que a árvore era boa, o fruto era bom, ela começou a pensar: mas eu sinto tão bem com essa coisa proibida, é tão agradável aos meus olhos, parece tão desejável para dar entendimento. Como é que é uma coisa que me deixa sentindo tão bem pode ser ruim para mim? Veja como essa tentação começou a trabalhar não só os pensamentos da Eva, mas também os sentimentos dela. Versículo 6, no final. Então, o que é que a Eva fez? Ela pensou, ela sentiu, agora ela tomou também uma decisão. Diz no final de verso 6 que ela tomou do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então coloquei aqui a Eva sendo criada à imagem pessoal e moral de Deus, com capacidade para discernir o certo do errado e decidir pelo certo. Foi tentada por Satanás para colocar a vontade de Deus ao lado, não obedecendo à sua ordem, e em seu lugar fazer sua própria vontade, comendo do fruto proibido e dando-o ao seu marido. Então veja o que acontece.
Ela pensou, sentiu e aí decidiu: eu vou comer. Agora, nós sabemos que ela foi enganada, diz a palavra de Deus, por Satanás. Mas interessante que no final aqui do versículo diz que ela ofereceu ao marido. Agora ele fez o quê? Ele deliberadamente desobedeceu a ordem que Deus tinha dado a ele em Gênesis capítulo 2 e versículo 17. Deus tinha dito para Adão: da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então nós vimos uma decisão dela, mas também uma decisão do Adão, de fazer a vontade dele e não a vontade de Deus. Então, em verso 8, continuando aqui na narrativa da tentação e queda do homem, o que acontece? O que é que esse casal fez depois que comeram desse fruto proibido? Nós lemos: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, olha o que eles fizeram: esconderam-se da presença do Senhor Deus. Adão e Eva, criados à imagem espiritual de Deus, com a capacidade de ter comunhão com Ele. Deus andava com eles ouviam a voz de Deus. Olha o que eles fizeram: eles pecaram e esconderam-se da presença de Deus. Pecado sempre traz consequências, sempre. E nós veremos aqui algumas consequências do pecado de Adão e de Eva. Primeiramente, em versículo 7, Gênesis 3 e 7, olha o que lemos: depois que eles comeram deste fruto, abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram-lhe folhas de figueira e fizeram cintas para si. O que aconteceu com esse casal? Eles sentiram a vergonha do seu erro, da sua desobediência, do seu pecado. Nunca antes eles haviam sentido vergonha, nunca. Mas agora passaram a sentir. Mas tem mais. Versículos 9 e 10, o que mais aconteceu com esse casal? Nós lemos em verso 9: chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: aonde estás? E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Então nós vemos aqui em versículo 10 que além da vergonha, também tiveram medo. Nunca antes Adão e Eva haviam sentido medo. Sempre andavam com Deus. Mas agora, ao pecar contra Deus, a Bíblia nos diz que sentiram medo. Mas tem mais. Versículos 11 a 13. Além de terem vergonha e medo, eles lançaram a culpa em outro. Olha o que acontece, verso 11. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore, e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou, e eu comi. Veja o que aconteceu.
Adão começa a lançar a culpa quando Deus pergunta: o que é que você fez? Não, foi a mulher que o Senhor me deu. Olha, Deus, o problema é essa mulher. Essa é a cruz da minha vida. E pior, Adão culpa o próprio Deus. Foi o Senhor que me deu. O Senhor tem parte da culpa. Veja até onde Adão chegou a pensar. E quando Deus falou com a Eva, ela lançou a culpa na serpente, em Satanás. Não, foi a serpente, verso 13, que me enganou e eu comi. De certa forma era verdade, só que ela não quis reconhecer o quê? O erro dela. Então nós temos essa questão da culpa sendo lançado para outras pessoas. Mas, infelizmente, tem mais. Nunca antes esse casal haviam sentido culpa por pecado. Mas agora passaram a sentir. Mas tem mais. Versículos 16 em diante, nós lemos aqui que também esse casal passou a ter sofrimento em suas vidas. Versículo 16, o que é que Deus disse à mulher? E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores dará à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E a Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesseis, olha o que acontece, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo, no suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado. Então, este casal passou a saber o que é sofrimento. Nunca antes haviam sofrido. Agora Deus diz a Eva: olha, você vai ter dores na sua gravidez e no seu parto. Agora você vai ter tensões em seu relacionamento conjugal com seu esposo. Para Adão ele diz: agora você vai ter que sofrer e suar a camisa para sustentar a sua família. Por causa de você, maldita, ele diz, é a terra por tua causa. A natureza iria sofrer dano por causa desse pecado de Adão. Nunca antes esse casal conhecia o que era sofrer. Mas agora sim. Mas infelizmente tem mais. Nós lemos também em Gênesis 2:17, Deus disse a Adão: da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis 3, final do versículo 19, Deus diz a Adão: porque tu és pó, e ao pó tornarás. Então, mais uma consequência do pecado é a morte. Primeiro casal, primeiros dois filhos, Gênesis 4:8, Caim e Abel. Olha o que acontece. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Morte. Se você olhar em Gênesis capítulo 5,
começando com o versículo 3 até o fim do capítulo, vai descrevendo as gerações. Fala de Adão, que ele viveu tantos anos, e aí no final do verso 5 diz o quê? E ele morreu. Depois em verso 6 fala de Sete, que viveu tantos anos, final de verso 8, ele morreu. E assim Gênesis 5 vai passando os descendentes de Adão, mostrando que viveram, tiveram filhos e morreram. Porque uma consequência séria do pecado é a morte. Nunca antes esse casal sabia o que era morte. Nunca. Mas agora com o pecado veio essa consequência. Mas infelizmente tem mais. Você vai ver que eu estou sempre dizendo tem mais, porque pecado sempre gera mais pecado, mais consequências. Gênesis capítulo 3, já no final, em versículo 23, o Senhor Deus, por isso, lançou Adão fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Mais uma consequência, esse casal foi expulso do jardim. Agora creio eu que isso foi misericórdia de Deus. Eles haviam pecado. E no plano de Deus não era para eles ficarem eternamente nesse estado pecaminoso. Então Deus os expulsou do jardim. Nunca mais voltariam para aquele lugar perfeito, porque eles haviam pecado. Mas infelizmente tem mais. Gênesis 4 e versículo 16. Um dos versículos mais tristes aqui no início da Bíblia. Diz: retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Então Caim se retirou da presença do Senhor. As consequências do pecado de Adão e Eva, então, incluíram vergonha, medo, culpa, morte, expulsão do jardim, separação da presença de Deus, de tal modo que quando nós chegamos em Gênesis capítulo 6 e versículo 5, veja o que Deus diz sobre o ser humano. Gênesis 6 e 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mau todo desígnio do seu coração. Que tristeza! Deus teve de falar isso do ser humano que foi criado à imagem dele, mas pecou, desobedeceu a ele. E eis a consequência, a conclusão de Deus: continuamente mal todo desígnio do coração do homem. Então, finalizando hoje, precisamos pensar bem sobre aquilo que nós vimos aqui. E eu coloquei aqui: o pecado de Adão e Eva desfigurou a imagem de Deus no homem. Essa imagem de Deus no homem não foi perdida, mas foi corrompida, desfigurada. O homem que antes pensava os pensamentos de Deus. Adão e Eva só pensavam os pensamentos de Deus. Somente tinham sentimentos
Deus e as emoções e as atitudes de Deus. Somente faziam a vontade de Deus. Sabiam discernir entre o certo e o errado e até então só haviam feito o bem, o certo. Até então só haviam tido comunhão com esse Deus que os fez à sua imagem pessoal, moral e espiritual. Mas veja o que acontece. O homem se afastou de Deus. Ele tirou Deus do trono de sua vida e colocou o eu em seu lugar, passando então a desenvolver pensamentos do eu, sentimentos do eu, fazer a vontade do eu, tomar decisões voltadas ao eu e sentimentos do eu e sofrer as consequências de viver pelo eu. Antes era Deus, agora passaram a ter pensamentos e atitudes e decisões egoístas em sua vida. O pecado afetou o relacionamento conjugal e familiar profundamente, transformando a harmonia nas funções conjugais e familiares dadas por Deus em tensões e conflitos constantes. Tudo consequência do pecado, da desobediência deste casal. Agora vamos pensar um pouco sobre esta verdade para nós hoje. Nossa vida, nossa família, como é que fica? Coloquei aqui. Como está a nossa vida? Como é que está a minha vida? A sua? Como está o nosso casamento? Como está a nossa família? Será que nós estamos pensando em Deus ou no eu? Tendo as atitudes de Deus ou eu? Fazendo a vontade de Deus ou do eu? Tantas vezes é tão fácil a gente dizer, não, eu vou fazer aqui a minha vontade. Quem manda nessa casa sou eu. Eu vou agir como eu bem sentir. E eu vou fazer o que eu quero. Será que alguma vez você e eu temos pensado assim? Será que estamos usando o discernimento dado por Deus para tomar as decisões certas? Ou será que nós caímos frequentemente em decisões erradas? Estamos usando esse discernimento de Deus? Será que nós estamos gozando da comunhão com Deus? Ou será que nós estamos vivendo na confusão do eu? Porque quando eu tiro Deus do trono e passo a pensar no que eu quero e sentir e fazer do jeito que eu sinto e fazer o que eu quero, então inicia-se muita confusão na minha vida e na minha família. Agora eu quero dizer a vocês uma última verdade, graças a Deus, que Ele, vendo a situação do homem de condenação eterna, separado dele, prometeu a Adão e Eva um libertador do pecado que eles tinham trazido à raça humana. Isso nós lemos em Gênesis 3:15. E nós vamos na próxima lição começar com este versículo. Então Deus enviou esse libertador do pecado. Este Salvador derrotaria Satanás na cruz. E através da cruz pagaria o preço para trazer o ser humano de volta à comunhão com Deus. Como?
pela fé em Cristo e assim poder restaurar a comunhão do casal e da família. Que coisa maravilhosa essa provisão de Deus. E na próxima lição nós veremos a provisão dada por Deus para a família. Então pense sobre esta verdade e até a próxima lição.